Boa noite, então, pessoal. Hoje nós vamos conversar com a nutricionista Letícia Moreira. Ela atua em dietas low carb, cetogênica e carnívora para emagrecimento e também para esporte de endurance. A Letícia, ela é nutricionista do primeiro atleta, do primeiro Ultraman carnívoro do mundo, o Alessandro Medeiros. Então, para quem não conhece a Letícia, ela faz um trabalho fantástico aí junto com o Alessandro Medeiros, que vai participar do Mundial de Ultraman no Havaí, agora no final do mês. Então, a gente tem muito assunto para conversar com a Letícia, né? Ela está fazendo a estratégia carnívora fazem 2 meses, agora ela vai contar direitinho pra gente. E ela acompanha também o Alessandro há anos já na estratégia carnívora. Então ela tem muita informação para passar pra gente. Eu vou chamar a Letícia já, o Cobra ainda não chegou, mas eu já vou chamando a Letícia. Estamos aqui, legal. Teu áudio deu uma cortadinha, mas agora eu acho que voltou. Deixa eu... Carmen, vocês me falam, que às vezes é a internet, aí eu troco aqui. Ok, deu uma cortadinha, mas às vezes corta quando a gente está buscando o pessoal para participar. Deixa eu chamar o Cobra aqui. Boa noite, Cobra. Tudo bem? Tudo jóia. E aí, pessoal? Deu tudo certo? Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Cobra? Beleza. Não consegui assistir a tua live agora com a Lua. Vocês entraram de surpresa, nem me avisaram. A gente resolveu fazer assim, rápido. Ai, que beleza. Eu tava organizando aqui para entrar na live, não consegui assistir, depois eu vou assistir. Mas, Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo, né? A gente deixou para te chamar aqui na véspera aqui, né? do Ultraman, do campeonato. A gente quer toda a informação do mundo. Tô com um monte de coisa aqui para passar para vocês. Ai, que show, que show. Mas assim, a gente quer que você comece. Tem pessoas que a gente conhece super bem, mas tem pessoas que estão chegando aqui que não te conhecem muito. Então, vamos fazer aquela apresentaçãozinha básica. Fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer vocês pelo convite, né, para falar de algo que a gente já fala há um bom tempo, né, que é sobre a carne, da importância de uma alimentação com mais carnes, né? Então, queria agradecer vocês aí pelo convite, né? Nas vésperas da gente ir para o Mundial, aquela ansiedade, né, que a gente está. E, né, conheci o Cobra pessoalmente lá em Florianópolis. Passamos ali um período, um perrengue ali com o Alessandro também, né? Aquela chuva ali em Florianópolis, mas comendo carne, né? Então não foi tão perrengue assim. Quem passou o perrengue foi o Alessandro, que estava lá. A gente só estava comendo as carninhas. Verdade. Ô, Florianópolis fria, que estava lá aqueles dias, né? Mas, bom, para quem não me conhece, né, eu já sou nutricionista há muitos anos, né? Eu estou aí nessa jornada da nutrição há 18 anos esse ano, dia 8 de dezembro. Fazem 18 anos, já vou completar aí a maioridade como profissional, né? Mas, né, as dietas com menos carboidrato, elas entraram na minha vida há 8 anos atrás, quando eu fiquei obesa, né? Então, eu cheguei na obesidade e foi um momento em que eu dei uma despedida da nutrição, eu não estava feliz, porque é óbvio, né, que quando a gente é um profissional que trabalha com questão de saúde do corpo, né? Isso a gente passa, né, para os nossos clientes. E eu acabei me vendo num momento de não ter clientes por conta disso. Então, eu meio que desgostei da nutrição, porque eu não acreditava mais naquilo que eu tinha aprendido, justamente por eu ter ficado obesa, né? E foi um momento que eu mudei de área, fui para uma área administrativa, acabei fazendo 2 pós-graduação na área
né, de gestão de marketing, gestão de vendas, fui trabalhar na área comercial de uma empresa, e lá nessa empresa que eu comecei a trabalhar, a minha chefe na época me apresentou a low carb, e ali, então, eu comecei a estudar, né, pelo blog do Dr. Souto, né, que muitas pessoas, na minha época, chegavam ali pelo Dr. Souto. E, enfim, a partir dali, a minha vida, ela virou de ponta cabeça, né, em todos os sentidos. A alimentação, ela me moldou para o que eu sou hoje como nutricionista, né? E aí eu voltei a atuar nessa área, na área que eu tanto gostava, que foi a área da minha formação. Emagreci, né? Num primeiro momento, foi muito rápido, eu tive uma perda de 20 quilos, né? Naquele primeiro momento, foram 4 meses que eu perdi. E aí, ao longo desse período, desses 8 anos, eu vim modificando ainda a minha composição corporal, né? Através da dieta. E ali conheci, né, veio a low carb, depois surgiu a cetogênica, depois na cetogênica eu caí na dieta carnívora, né? E assim como muitas pessoas, fiquei um pouco cabreira, será que só carnes, né, não vai fazer mal? Apesar de já estudar sobre low carb, ainda fiquei com um pouco daquilo na cabeça, né? Mas eu falei, bom, assim como eu cheguei das dietas convencionais para a dieta low carb, eu também vou estudar, vou começar a ter esse entendimento, e ali, né, aquilo ali mudou também a minha forma de ver a alimentação. E entrou para dentro das minhas condutas nutricionais, dessa linha da low carb, né, das dietas de baixo carboidrato, a dieta carnívora, né? Então, hoje eu sou uma nutricionista, né, que atua nas diversas vertentes da dieta low carb, né? E eu não sou assim, acho que todo mundo tem que fazer carnívora, mas eu acho que todo mundo tem que comer carne. Então, hoje a minha visão com relação à nutrição, ela é essa, né? A carne, ela tem que fazer parte de uma dieta saudável, né? E óbvio que algumas pessoas, elas não podem com vegetais, elas não podem com algumas frutas, e tem pessoas que já toleram, tem pessoas que não conseguem aderir à dieta carnívora estrita, por exemplo. Então, por isso que o meu leque de opções para os meus pacientes, eles aumentaram. Mas, como eu disse, né, a carne, ela tem que fazer parte do cardápio. E também as proteínas, né, não só a carne em si, mas as proteínas como os ovos, né, algumas pessoas toleram os lácteos. Então, ou seja, abriu aí essa porta, e hoje estou aqui, né, para falar sobre isso, né? E aí, também, né, voltando um pouquinho nessa minha trajetória, eu comecei a trabalhar com atletas, eu sempre trabalhei com obesidade, inclusive, na minha época que eu fazia o high carb, né, as dietas convencionais, eu trabalhei muito com pacientes pré e pós-bariátricos, né? Então, eu trabalhei por 5 anos com esse tipo de paciente, né? Que queria o emagrecimento. Então, meu foco era sempre na obesidade. Mas, em um certo momento, eu comecei a trabalhar no esporte, porque um ultramaratonista aqui da minha cidade me procurou, e eu fiquei sem saber se eu poderia utilizar uma estratégia com menos carboidrato, né? Justamente por tudo isso que a gente vem quebrando desses paradigmas. E aí que eu comecei a atuar muito com os atletas, e aí me apaixonei, né, por esse estilo de paciente, né, que é bem diferente, às vezes, só do emagrecimento, são mais disciplinados, fazem exatamente o que a gente pede, né? Então, foi indo, né? Eu trabalhei em outro programa de atletas também, e por fim, né, o Alessandro entrou ali nas redes sociais, a gente começou, né, a trocar ideias, e aí a gente começou um trabalho,
a nutricional por volta aí de uns 3 anos. E hoje a gente está junto aí na Primal Endurance, né? Trabalhando. Agora, não especificamente porque ele está treinando, mas a gente está fazendo algumas mentorias, né? E a gente tem grupos também de pessoas que a gente acompanha. Então, essa é a minha trajetória aí, desde quando eu comecei até agora. E que trajetória, né, Letícia? Parabéns 18 anos, né? Então, te parabenizo aí, né? Pela maioridade aí na Maioridade nutrição. agora, dia 8 de dezembro. Seu chão. E Letícia, deixa eu te perguntar assim. Você hoje está na estratégia carnívora, né? A gente vem te acompanhando aí, já fazem 2 meses, quanto tempo? Isso, 2 meses que... Porque assim, né, Alessandra? A gente está indo para o Mundial, a gente está indo lá para o Havaí, e o Alessandro já me convocou para correr com ele, né? E aí eu falei assim, gente, nada mais justo do que fazer, né, a mesma dieta que ele, já que eu vou estar lá com ele. Eu acho que a gente tem que seguir o mesmo padrão alimentar. Não que eu não seguia, né? O meu padrão alimentar que eu consigo aderir, tá? Porque hoje eu moro numa chácara, quer dizer, eu sempre morei na zona rural, desde novinha, né? Mas hoje eu moro em chácara, então eu tenho árvores frutíferas. Eu gosto de frutas, eu não gosto muito de salada. Eu gosto de alguns legumes, não gosto muito de salada, mas eu gosto de algumas frutas. Então, assim, a minha alimentação normalmente ela seguia mais ou menos um estilo assim do Paul Saladino, sabe? Tem uma base proteica, né, com as carnes, mas eu gostava de colocar uma frutinha, né? Às vezes dava uma vontade de comer alguns leguminhos, então essa era a minha base, né? E aí, por acontecer isso, eu falei, não, eu preciso estar na dieta carnívora. E aí eu comecei, né, há 2 meses e pouco atrás a fazer, né? E eu vou até o Mundial, né? Nessa estratégia que eu tô agora. Então, a partir do Mundial, eu volto, né, para aquilo que eu fazia antes, porque eu me adequo melhor, né? Eu me sinto melhor porque eu gosto de comer essas frutinhas, né? Mas assim, Alessandra, tem sido uma experiência bem bacana, né? Porque eu gostava... É a primeira vez, Letícia, que você faz estrita carnívora? Não, você já vinha eu já fiz. tinha feito, Eu já fiz, mas eu já fiz assim, curtinhas, assim, 7 dias, 15 dias, para umas estratégias, assim, eu quero dar uma emagrecida, quero, sei lá, nunca fiz assim a minha proposta são 90 dias, né? Nunca fiz por esse período grande, né? Sempre muito curtinho. Mas assim, a ideia é justamente chegar lá como o Alessandro, na mesma pegada, né? E com isso a gente começa a perceber algumas mudanças, né? Porque hoje, assim, eu percebo que a minha alimentação, ela me fez ter um ganho muito maior de massa muscular, né? Nesse curto período, apesar de não ter muita massa muscular, né? Porque eu vim da obesidade, né? Diferente, às vezes, de muita gente, às vezes que está fazendo a carnívora, que às vezes já tinha, né, uma certa massa muscular, eu vim da obesidade. Eu falo que eu era igual geleia, sabe o geleia do Caça-Fantasma? Caça-Fantasma? Caça-Fantasma. Eu era igual aquele. Então, tipo assim, a minha composição corporal, ela era muita gordura corporal, né? Então, hoje, eu até parei de me pesar, porque eu tô ganhando massa muscular e é muito visível isso dentro desse período, né? E aí a gente se pesa, né? Sobe na balança e vê às vezes que o número ou tá estacionado, aumentou um pouquinho, sempre mais estacionado. Mas assim, a composição tá bem melhor do que estava antes. Então, a minha percepção dentro desses 2 meses, na questão de composição corporal, foi essa, né? Dessa minha percepção. O resto, eu digo que assim, ele já vem, né? Já vem caminhando pelo fato de ter mudado a alimentação, de ter tirado basicamente os industriais. É muito raro quando eu como algum industrializado, alguma coisa assim, só quando às vezes sai, viaja e não tem outra opção, ou às vezes que eu tô com vontade mesmo,
mas hoje é muito raro. Então, dentro desse pequeno período, a minha percepção de mudança, eu até estava conversando, acho que foi com a Alessandra mesmo, que ela foi muito mais mental, de mentalidade na restrição. Então, hoje eu percebo que eu consigo pensar em ter menos coisa, né? Eu acho que a dieta carnívora, ela é aquela coisa, né? É tão bom o alimento, ele tem tanta coisa boa de nutriente que eu não preciso de tanto. Então, hoje eu tenho dado mais valor a isso, as coisas melhores e menos, né? Ter algo que seja melhor nas questões da vida, né? De você saber que você não vai ter várias opções. As opções, elas são restritas, mas elas são de qualidade. E é isso que eu tenho buscado hoje para a minha vida. Então, hoje eu penso assim, né? Puxa, eu preciso comprar, às vezes, uma roupa. Aí eu falo, será que realmente eu preciso? Né? Será que eu preciso desse tanto de opções? Eu tenho uma opção bacana, que é uma opção de qualidade, e é nessa que eu vou. Então, eu comecei a sentir essa percepção. Outra coisa que eu comecei também a pensar com relação a isso é ser forte nas minhas escolhas. Então, como a dieta carnívora, você tem que lutar muito com o que você é bombardeado hoje através da mídia, através, né, da rede social. Então, eu consigo me controlar com relação a situações em que às vezes eu não conseguia, né? E eu acho que eu devo muito essa mudança à dieta carnívora, porque você tem que restringir, você tem que ser forte, você tem que ser firme, né? Naquele propósito que você está fazendo ali. Então, eu acho que as minhas mudanças, né, elas foram mais nesse sentido, mais de um amadurecimento, né, de entender que tem hora que não vai dar, de ter qualidade, de saber que tem coisas que a gente tem que relevar. Então, acho que a minha maior mudança nesse período, e que eu acho que, para mim, e que para muitas pessoas, pode ser uma situação de até melhora de ansiedade, né, de depressão. Hoje eu até atendi uma paciente, né, que ela está com depressão, e eu fiquei pensando nisso e falei assim, gente, talvez se eu não tivesse nesse tipo de alimentação no momento, no turbilhão de coisa que eu tenho vivido nesses últimos tempos, que depois a gente vai contar um pouquinho aqui sobre essa questão do, do mundial, né? Talvez eu não conseguiria estar tão forte quanto eu estou, né? Justamente porque eu acho que a dieta carnívora, ela dá, né, essa fortaleza pra gente. Você, lógico, né, a carne, ela tem nutrientes, né? E a gente sabe que a relação, né, de depressão, enfim, dessa questão neurológica, ela está muito relacionada com a falta de nutrientes. Então, quando você tem nutrientes adequados, quando você começa a perceber que não é tudo que você pode, que você tem que restringir, você se torna uma pessoa mais forte. Então, acho que esse é um ponto muito importante para mim. E tem uma questão importante aí, Letícia, que a carnívora, tá? Até hoje eu estava escrevendo um material sobre isso, tá? Sobre a questão da dopamina. A carnívora, ela te tira daquele ciclo do vício. Exatamente. E tu começa a não ter esses picos e essas baixas de dopamina e que te deixam nesse momento presente. Desse equilíbrio. Exatamente. E focado. Então, isso é importante. Você falou aí de diminuição de ansiedade, diminuição da depressão. Esse é o ponto, né? Por isso que ela é uma estratégia que nos equilibra. Porque ela equilibra essa questão da dopamina. Né? E ela equilibra como nenhuma outra estratégia. Né? Porque ela te tira daquele ciclo do vício. Porque às vezes quando você inclui uma frutinha, inclui um pouco de açúcar, já começa aquele ciclo se apresentar. É óbvio que de uma forma diferente do que quando antes que a gente consumia, né, na Carbolândia e vivia no doce, porque o teu mecanismo de regulação aqui do teu
Então, o mecanismo de recompensa cerebral, né, ele fica mais equilibrado, uma gangorra, né? Tu consegue equilibrar melhor. Tu sobe, mas tu não sobe tanto. Então, é Exato. fantástico isso, né? É muito legal. E é bacana que são dois pontos também muito interessantes que eu acho que as pessoas, quando começam a fazer carnívoro, é o ponto do biohacking, né? Que você começa a se colocar mais, né, em situações, né, de estar mais próximo à natureza, né, de fazer o aterramento, de diminuição, né, agora estou aqui com a luz, mas você diminui a luz noturna, então isso também você acaba entrando, e isso faz todo sentido enquanto a gente fala sobre essa questão da ansiedade, da depressão, né? E também a gente começa, e outro ponto é a questão do estoicismo, né? Você começa a perceber assim que você não tem muito controle sobre algumas coisas e que não adianta você sofrer por aquilo, né? Você só tem controle sobre você mesmo. Então, eu acho que a carnívora é uma questão de mudança de alimentação, mas ela traz, né, esses outros dois pontos que isso te coloca nesse equilíbrio, né? Você se sente mais equilibrado. É óbvio, né, que tem momentos aqui do meu dia que eu fico meio, né, desestabilizada, mas assim, eu consigo voltar muito mais rápido para esse foco, né? Eu consigo me equilibrar muito mais. Então, o meu grande aprendizado é este, né? O meu maior aprendizado na dieta carnívora é esse. E assim também, né? Hoje eu ensino, né, vamos pensar aí, para o Alessandro a parte da alimentação. E ele, como um atleta, vocês não têm ideia, né, da questão do que ele ensina, né, às vezes só de observação, através de disciplina, né? Então, às vezes, sabe quando eu tô assim, ai, parece que eu não quero fazer isso, ou então, ai, parece que eu não quero treinar. E aí você olha, eu tô até com os negócios aqui dele abertos, você olha o tanto que ele treina, você olha o tanto que ele tá gastando de caloria, e você fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer, sabe? Sabe? Quando você fala, poxa, eu tenho que ir ali na academia fazer 40 minutos de musculação. Aí você olha que o cara tem um treino de 7 horas, aí você fala assim, eu não vou? Que isso? Tenho que ir, né? Então, isso assim, sem a pessoa te falar nada, mas só pela observação, né? Então, às vezes, até na questão da alimentação, puxa, eu tô com uma vontade de comer o negócio. Eu falo assim, cara, ele não tá comendo e ele tá fazendo, né? Então, isso tudo, eu acho que eu estar inserida, né, de ter o conhecimento com relação à alimentação, da alimentação, ter me levado para o biohacking, ter me levado para o estoicismo, é a comunidade, é as pessoas que estão à nossa volta. Então, você, né, a gente aqui, é legal quando eu olho lá nos stories da Alessandra e vejo que ela está fazendo alguma coisa, eu olho nos stories do Cobra, ele está fazendo alguma coisa, isso me motiva, né? Então, essa questão do ambiente em que a gente está inserido também, né, de você estar com pessoas com o mesmo propósito, isso te ajuda demais a manter o teu foco. E aí você só vai fortalecendo, né? Eu, como eu disse, né, eu não tenho a intenção de continuar na carnívora estrita pós-mundial. Mas eu também não posso falar que eu não vou continuar. Eu não sei. Porque, assim, no que eu planejei, eu não vou continuar. Eu vou voltar para o que eu estava fazendo antes. Mas eu não sei. Pode ser que depois do Mundial eu fale assim, quer saber, eu vou continuar, né? E aí eu vou fazer a exceção com as minhas frutinhas, né? Então, eu não sei o que vai ser, porque a cada dia que passa, eu tenho mudado muito esse pensamento. Essa maturidade, ela tá vindo, né? Com muito mais força, né? E isso tem se espalhado para tudo da minha vida. Eu choro pra caramba, eu sou extremamente emotiva e eu gosto de sentir as emoções, mas elas passam com tanta facilidade, porque eu falo assim, não, eu preciso resgatar, né, o que a alimentação me traz, né? Coisas boas em menores coisas, né? Em menos coisas. Então, é mais ou menos isso que hoje eu tenho de ensinamento para passar para as pessoas sobre a dieta carnívora. Bacana.
Bacana, Eu, hein? ó, se eu puder apostar, eu acho que você vai continuar. Eu também. Acho que vai ficar Espero. umas frutinhas mais E ó, eu silvestres. não sei se é ilusão dos vídeos aí, mas você deu uma secada, uma melhorada na composição a olhos vistos. Assim, Foi, assim, e assim, foi você, se você pegar, né, os vídeos que eu colocava para agora, eu tenho, e assim, eu não, porque às vezes as pessoas me perguntam, acho que até alguém me perguntou quantas refeições eu faço por dia, né, uma mensagem subiu aí. Eu não tenho mais isso. Se eu tô com fome, eu como. Se eu não tô com fome, eu tenho um tempo, assim, tipo, eu gosto de comer até 6 horas da tarde, por toda a questão do ciclo circadiano, para não comer à noite. Beleza. Se eu acordo com fome, eu vou comer, né? Se eu, sei lá, deu a hora do almoço, eu não tô com fome, eu não como. Então, eu não tenho mais isso, sabe? Quantas refeições você faz? Eu faço quanto que dá. Óbvio que, Quando por tá uma fome. questão de ganho de massa muscular, eu me policio muito na, na questão proteica, né? Para não comer menos, né? Eu tenho feito menos jejum. Antigamente eu fazia muito mais jejuns, hoje eu faço menos jejum, porque eu percebo que para mim, assim, de vez em quando eu gosto de fazer, né, uns jejuns, mas eu tenho feito menos, eu tenho assim, eu sinto fome, eu como, sabe? Eu não tenho. E assim, óbvio que eu sinto fome aqui, no máximo 3 vezes, né? Tipo assim, café da manhã, almoço e janta, né? Mas não fico comendo assim entre as refeições, até porque a carnívora ela te dá muita saciedade, então e eu como bem, né? E assim, o legal é que tá todo mundo aqui em casa comendo, né, carne. Então, que legal. a minha pequenininha, né, ela sempre gostou muito de carne, né? E agora ela acorda e fala assim, mamãe, quero carninha. E Ai, a que amor! carninha dela é carne mesmo, bife. Se você falasse, eu fiz aqui um hambúrguer. Não, mamãe, eu quero carninha. Então, carninha para ela é o bife ali de picanha, né? Fraldinha que eu faço para mim. E antes eu comprava, fatiava só para mim, agora já tenho que fatiar para ela. E a bichinha tá comendo tipo igual eu, sabe? Ela come Ai, que muito amor! bem. E eu deixo, sabe? Ela senta para comer e come bem, igual um adulto, né? E que antigamente a gente percebia que ela não comia tanto assim, né? E agora ela vendo, né, essa alimentação que eu faço de manhã, cheiro, né, gente? Sobe aquele cheiro Não gostoso, tem. Quem gosta de carne, sentiu o cheiro. sentir o É. cheiro, já Só tem, corre. só tem um jeito da pessoa não comer carne, é com muita propaganda combatendo o consumo de carne, porque não tem quem não. É natural É nosso, natural. E humano. hoje até eu coloquei, né, um stories ali com um trecho de uma reportagem que eu fiz, né, falando que a gente precisa falar cada vez mais sobre o consumo da carne. A gente não tá batendo na tecla falando que todo mundo tem que ser carnívoro, mas eu acho que a gente tem que falar muito sobre o não tirar as carnes. Porque a gente tá indo contra a maré, o veganismo está crescendo assim, tá assolando todo mundo e eu tenho medo, muito medo do que possa vir a acontecer com as nossas crianças, né? Que é uma geração que está vindo com isso, né? Das escolas, né? Algumas escolas, eu acho que em São Paulo já tem a segunda sem carne, né? E outro dia meu filho chegou em casa e falou assim: mãe, a carne faz mal, porque falaram isso lá na escola. Então, já tem alguma coisa que já vem vindo dessa questão escolar e a gente precisa cada vez mais falar, porque senão eu tenho medo do que possa acontecer com as futuras gerações. Eu tenho medo do que possa acontecer com a saúde dos nossos filhos, porque hoje a gente tem condição, né, de ter uma saúde até uma idade avançada e assim com a questão alimentar e com toda a tecnologia que a gente vê aí através da medicina, então, ou seja, é fato que a gente vai conseguir viver mais de 100 anos bem, né? Mas eu tenho medo do que possa ser os nossos filhos, porque cada vez mais crianças estão obesas,
né? Eu tenho visto isso nas escolas, né? Eu vou pegar meus filhos, cada vez mais meninos já com aquela ginecomastia, né? Que já tem essa questão toda hormonal, né? Mais hormônios femininos sendo produzido numa fase em que esse menino precisaria ter mais hormônios masculinos. Então a gente começa a perceber o quanto essa geração pode estar adoecendo muito mais rápido. Então, eu acho que a gente trazer isso, né? Vocês com esse trabalho do bate-papo carnívoro, né? Tá cada vez trazendo pessoas que falam mais da carne, isso é muito importante, né? Para que as pessoas não tirem a carne da nossa alimentação, né? Do nosso prato. É muito importante ter, né, um alimento de densidade nutricional, né? Então é um trabalho bem bacana que não só vocês, mas a gente está fazendo, e a gente está trazendo isso também em documentário, né? Através do Alessandro aí como o artista do documentário. Então acho que a gente tem que falar e botar a boca no trombone. Quanto mais a gente falar, vai ter os haters que vai vir, mas a gente não pode ter medo, né? A gente tem que ter coragem. O Cobra tem enfrentado aí muito. Imagino. Depois que você começou a carnívoro, você tem enfrentado muita ataque, não? Não tem enfrentado muito ataque. Eu achei que fosse ter mais, sabe? Eu achei, mas eu acho que pela posição, né? Eu sou firme naquilo que eu falo, né? Então acredito que seja por isso. Mas antigamente eu tinha, né? Algumas pessoas, quando eu falava de low carb, eu tinha mais do que eu falo, né? Hoje de carnívoro. A gente fez, né, um podcast recente aí com o Marcelo Toledo, né? Que é uma pessoa conhecida. E assim, eu falei assim, putz, né? Eu acredito que provavelmente vai aparecer uns haters, mas não apareceu, muito pelo contrário. Eu recebi uma mensagem e eu achei sensacional de uma vegana. Ela me mandou mensagem, ela falou, sou vegana, eu sou diabética e eu queria entender melhor sobre isso. Ela veio de uma forma muito educada. Respeitosa. Respeitosa. Eu queria entender melhor sobre como que é essa dieta, me mande alguns artigos, será que eu consigo melhorar o meu diabetes? Então, eu acho que assim, a gente tem colocado, né, uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, porque a gente vem com o quê? Com ciência. A gente traz, né, a evidência. E a gente traz isso assim, ó, eu tô falando, tipo assim, não acredita no que eu tô falando, não. Tem aqui, ó, tem aqui a evidência. Se a gente volta, né, o Henrique falou sobre um pouco da ancestralidade, né, com vocês, a gente volta da nossa ancestralidade, sabe, é uma coisa que é óbvia. Então, a gente evoluiu dessa forma. Será que se a gente não tivesse consumido a carne, a gente estaria aqui? Né? O nosso cérebro hoje seria da maneira que é? A gente não sabe. Mas, ou seja, que existe evidência, existe muita ciência e tem, assim, né, artigos e artigos, e muito mais do que artigos, que eu acho que é algo que talvez calhe as pessoas com relação a isso, é que a gente mostra a realidade. Então, a gente tem, né, o Alessandro que está tendo uma resposta muito boa, né, no esporte que ele pratica. Os exames dele, a gente está com cuidado de ter todos esses exames, né, tanto da parte de microbiota, na parte genética, na questão no sangue, de imagens. A gente, tipo assim, revirou ele do avesso. E o que é mais legal, só melhoras de saúde, só melhoras de composição corporal. Então, a gente tem toda ali a realidade sendo mostrada. Nós temos a ciência, nós temos o meu conhecimento e nós temos a realidade, nós temos a pessoa que a gente está colocando à prova. E assim, vocês, né, a Alessandra com a remissão da fibromialgia, né, o Cobra mostrando aí todas as melhorias que está tendo de saúde, fica impossível a gente não, né, as pessoas não, pelo menos assim, será
Será? né? Será? E Vamos pega, começar a estudar. e pega o Alessandro Medeiros, por exemplo, a gente vai dar. Porque as pessoas não acham que. Não é que a pessoa acha que carne não faz bem. Ela acha que carne faz mal. Exatamente. E aí você pega a Alessandra, eu, nós todos, né? A gente não tem uma vírgula para falar, não, a carne fez mal aqui. Não Exato. tem nada para fazer mal, não faz mal, muito pelo contrário, né? Exatamente o Exatamente. contrário. Mas é exatamente porque a gente, na verdade, a gente está mostrando, né, o quanto nós estamos melhorando. E eu vejo por mim mesmo, né, toda a minha composição corporal. E hoje eu falo assim que eu dou de 10 a 0 de quando eu tinha 25 anos. Né? Eu falo, pô, eu tô muito mais bonita hoje, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais jovem, né? Então, tudo isso eu acho que a gente mostrar, né? A gente está aqui falando, mas muito mais que falar é a gente mostrar. Então, quando a gente mostra resultado, as pessoas meio que não têm como, né? Fala, não, isso não existe. Como não existe? Você não tá vendo, né? E a partir do momento que você tá vendo, aí volta, né, no cisne negro, sua teoria caiu toda por terra. Da mesma forma que hoje eu tenho uma maturidade para entender que pode ser que tenha pessoas que se dão muito bem no veganismo. Não posso dizer que não, porque é óbvio, a gente vê alguns atletas que estão se dando bem e tal, mas provavelmente, e é o que a gente mais vê, estão suplementando, né? Eu acho que, assim, quem optar por esse tipo de alimentação sem a proteína animal, tecnicamente tem que viver de suplementação, porque só nos vegetais é muito difícil conseguir uma quantidade de nutrientes adequados. E aí, às vezes, a pessoa faz uma puta de uma suplementação e fala, eu tô bem, mas, poxa, a base do quê? A base do... Né? A base de um gasto exorbitante com suplementos, que a gente sabe que hoje bons suplementos, eles têm um custo altíssimo. E o mais importante que eu acho da gente falar sobre isso é que a maioria das pessoas que hoje estão sendo influenciadas pelo veganismo, elas não têm ideia do quanto elas precisam suplementar, do quanto elas precisam substituir, né? O que eu posso substituir, o que eu posso colocar. Elas não têm ideia. E elas não sabem o quanto é caro, muito mais do que a carne, que às vezes as pessoas, a carne é cara, tá, mas, poxa, vai fazer uma dieta vegana com suplementações das quais você precisa, que você não vai conseguir. Letícia, o mais triste não são as pessoas que estão no veganismo, que não sabem, são os profissionais que atendem essas pessoas, porque eu tenho uma amiga, tá, que ela é vegetariana e ela está sendo acompanhada e ela só toma B12. E se ela não te repõe lisina, leucina, nem o aminoácido? Não, só B12. Poxa, tem sabe? muito mais, exato. E aí o que acontece? Tá bom, nesse curto período de tempo pode ser que tá ok, mas e no longo prazo? Como é que vai ser o jogo desse longo prazo sem nutrientes que são importantes? Né? O ferro. E nós sabemos, né, que existe uma questão de absorção de biodisponibilidade. Né? Então, ou seja, hoje nos alimentos, nós somos animais que comemos animais e, obviamente, a gente come também algumas coisas, nós somos onívoros, né? Então, ou seja, será que essa absorção desses nutrientes, eles realmente estão sendo adequados? Porque a gente não vê nos vegetais uma quantidade exorbitante de antinutriente. O antinutriente, ele inflama toda a parte intestinal e isso dificulta a absorção dos nutrientes, né? Muitas pessoas, às vezes, quando fazem a mudança para uma dieta carnívora, vem do veganismo, por exemplo, ela demora, às vezes, meses para poder fazer aquela desinflamação intestinal. Isso eu vejo através dos exames de microbiota que meus pacientes realizam, que às vezes demoram 3, 4 meses para ter essa desinflamação e aí posteriormente começa a sentir esses benefícios da dieta. Porque é tanto tempo inflamando, é tanto tempo consumindo antinutrientes que o próprio corpo precisa de um tempo para se refazer. Toda a flora intestinal precisa se refazer. Então, se
a gente hoje não tem um intestino saudável, provavelmente você é uma pessoa doente. E a gente tem uma questão do eixo intestino-cérebro também. Então, provavelmente, essa pessoa ela tem uma depressão, ela tem uma ansiedade, ela tem algum problema que está relacionado aí com a parte neurológica, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Se você quer seguir uma ideologia, e é bacana, né, que eu lembro da Jade, ela fala assim, a nossa biologia não tá nem aí para a tua ideologia, né? Se você quer fazer algo que é ideológico, então busque um profissional que vai te passar a suplementação adequada que você precisa, porque você vai precisar de muita suplementação, e não vai ser pouca. Porque para você conseguir ter toda essa absorção, não vai ser fácil. Então, aí mais uma vez, né, volto, não tire a carne da alimentação. Você não precisa ser carnívoro estrito, mas a carne ela precisa estar presente em maior quantidade, né? A pirâmide ali que bota a carne lá em cima, põe a carne embaixo, né? Depois os vegetais, as frutas. É sempre importante a base ser de proteína, né? Pode ser, não gosto de carne vermelha, tudo bem, tem os ovos, tem carne de porco, frango, peixe. Você pode fazer essa, né? Comer outros, óbvio que a carne vermelha ela tem um benefício muito maior nutricional, mas a base proteica ela tem que existir. Então, é um alerta que a gente precisa fazer, é um alerta que a gente precisa cada vez mais falar que a dieta que não contém proteína animal, ela vai adoecer muitas pessoas. Às vezes, não tão rápido, às vezes no longo prazo. E não caia, porque, na verdade, o que eu vejo hoje, essa geração mais nova aí, pessoal mais novo, eles estão veganos de miojo com Coca-Cola e sorvete. Eles só não comem carne. Não como carne. Aí come miojo, toma Coca-Cola, sorvete, biscoito, chips, mas não come carne. Como se estivesse salvando o planeta, como se estivesse salvando a própria saúde. E uma coisa que é interessante a gente falar dessa questão de salvar os animais, né? Eu não como carne porque eu fico com dó dos animais. Eu falo, né, que é só terceirizar a culpa, né? Porque para as plantações, né, quantos animais que moram debaixo da terra, né, que morrem. E olha, até acho que foi o Xambei que colocou, né, esses dias os gatos, né? Os gatos matam. Esse artigo dele foi ótimo, né? Que os gatos eles estão contribuindo para a matança de animais, né? Os gatos matam 30 milhões de animais por ano nos Estados Unidos, enquanto que a gente não passa de milhares de bois, né, para alimentar a população. Exato. Então, assim, tem que eliminar os gatos, né? Porque os gatos estão matando mais animais. Deixa a gente em paz e vai atrás dos gatos. Vai falar dos gatos, porque a gente tá sobrevivendo. E assim, não existe sobrevivência sem alguém ter que morrer. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Você sendo vegano, você sendo qualquer... Se você nem comer, mas se você vive na sociedade que a gente vive hoje, você vai estar usando alguma coisa animal, né? Que a gente sabe até que os produtos de beleza, até pneu, tem coisas, né, de animais, né? Tem carcaças de bovinos. Então, ou seja, para você falar tudo, né? Tudo. Hoje, para você falar assim, eu me preocupo com a matança animal, então você tem que viver na selva, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente não vive. A gente tem que se preocupar, e eu acho que essa preocupação ela é legal, essa discussão do veganismo com relação à morte animal, né, de maus tratos, as coisas, ela é importante porque é uma forma, né, da pecuária, por exemplo, ela buscar alternativas, né, para ter menos sofrimento animal, por exemplo, né, para uma carne mais sustentável, né, que pensa na questão do carbono neutro. Então, essa discussão é bacana, né, de você chegar e falar como é que está toda
essa relação e tudo mais. Mas falar que você é contra a matança animal, sendo que você se alimenta de qualquer produto da agro, né? Seja de soja, milho, arroz, feijão, industrializado, isso está sendo uma hipocrisia danada e você está só passando a responsabilidade para o cara que está produzindo para você. E tem uma outra coisa que eu acho engraçada aí no pessoal que não come carne, também tem gente que não usa produto de couro, né? Que não sapato de couro. Gente, um sapato de couro dura 10 anos. Um sapato que você compra na Shine dura meses. Então, se a gente for pensar em sustentabilidade, todo o que o animal produz e que ele fornece de matéria-prima, né, que é o couro, e aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, não sei como é que está nos outros lugares, é proibido fazer a palmilha ou a parte interna do sapato de couro. Agora tem que ser tudo fake. Mas é uma coisa ridícula isso. Né? Porque é um sapato que vai se destruir, é uma bolsa que vai se destruir. Quem nunca comprou uma bolsa fantasia de couro e que no outro ano ela não estava se esfarelando e que você pegou e botou no lixo? Exatamente. Né? Então é incoerente. É muito incoerente. Agora, se você tem pena ali, porque não quer matar o bichinho, é uma coisa. Agora, falar em sustentabilidade é outra história. É outra. Então, mas aí aquela coisa, né? Você fica prejudicado, porque a sua nutrição ela vai ficar prejudicada, vai faltar nutriente para você. E aí você vai ficar escravo do quê? Da indústria. Você cada vez mais vai ficar escravo da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia. Porque se você tira de um lado, você tem que colocar do outro, né? E, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né? E eu trabalhei por 5 anos numa escola pública, né? E eu fazia muitas visitas domiciliares, pessoas muito humildes, sabe? E era engraçado porque era uma casa de chão batido, sabe? Aquela situação de pobreza, que era o pai, a mãe e 200 filhos, né? Cada um com os rãs mais pior do mundo. Aquela mãe obesa. E aí você fala, o que você tem para comer? Aí ela abria lá o armarinho dela, só tinha o quê? Açúcar, farinha, arroz, a básica, óleo. Aí você falava assim, como é que você tá obesa desse jeito? Mas era obesa assim, era uma coisa surreal. E não era era a maioria das famílias. A maioria das famílias que a gente atendia, a família tinha problema de diabetes, a família tinha hipertensão, as crianças sempre doentes, né? Então, na hora que você vai ver essa realidade, da qual eles não têm condição mesmo de estar comprando, né, a proteína, e você vê essas pessoas adoecendo, então, ou seja, elas são pessoas obesas, desnutridas, que é o que mais a gente tem hoje, né, na nossa população, né, de baixa renda. Então, isso a gente precisa falar, né? A gente precisa trazer essa discussão até para uma questão das políticas públicas, né? De entender que a base para uma boa saúde é a alimentação. Mas aquela coisa, né? Será que a indústria farmacêutica quer que as pessoas fiquem saudáveis? Não, porque olha só, o tanto de dinheiro que vai ser tirado aí dos medicamentos, né? Então, isso tudo é uma máquina, né? É a máquina. Essa máquina da doença, né? Nem é da saúde, é a máquina da doença. Vai ficando doente, e aí essa bola só vai aumentando. E muito do que a gente tem hoje, das maiores doenças que a gente tem no mundo inteiro, elas são por conta, né, são totalmente evitáveis, que são por conta dessa alimentação que a gente está tendo, que está muito deficiente, né, e que realmente está adoecendo a população. Diabetes, doença cardiovascular, câncer, a maioria delas. Esteatose hepática.
osteoartrose, são as doenças de síndrome metabólica, né? Essas doenças são as que mais crescem, são doenças que a gente consegue evitar, né? São doenças evitáveis. Eu vi uma teoria não lembro quem falou isso, que eu achei o máximo, que na verdade a gente só tem uma doença, a síndrome metabólica. O resto são sintomas da mesma doença. Exatamente. E nós Bem bacana. E a gente mudou todo o nosso metabolismo por conta, eu falo, né? Por conta do capitalismo mesmo, sei lá, enfim, das indústrias, né? Eu fiz também um Reels esses dias, né? Falando, né, que existe estratégia para a indústria te manipular, para você comprar, para você viciar, né? Aquele salgadinho lá que é impossível comer um só, é impossível comer um só. Primeiro que você já tem ali a questão, né, do olho, que você vê aquele pacote lindo, maravilhoso, vermelho e tudo mais, aquilo já chama a tua atenção. Depois a gente tem aqui, ó, as nossas papilas gustativas, que elas pegam ali o sabor doce, salgado, né, com gordura, isso manda para o nosso cérebro, isso gera uma explosão de prazer. Então, você acaba querendo aquilo o tempo inteiro, você vicia. E é óbvio que a indústria alimentícia sabe disso. Então, é como ela te manipula para você querer sempre mais, para você ir lá no mercado e comprar sempre mais. Isso é como elas conseguem vender. Porque é impossível você ver uma pessoa, aqui a gente está falando da carnívora, mas é impossível você querer, eu quero um alface hoje. Você não vê pessoas com isso, porque isso realmente não gera esse prazer, né, de você comer. E exatamente o antídoto para isso aí, né, para que você falou da comer sem fim, é a proteína. Então, quando você coloca a proteína, ela para esse processo. Então, por isso que eles combatem tanta proteína. Tira a proteína. Porque se a pessoa comer proteína, ela vai parar de comer. Se ela não come proteína, ela vai continuar comendo. E aí ela fica com fome e você manda uma cesta básica, né, para ela, que só tem mais carboidrato, não tem nenhuma proteína. Eu fiquei impressionado. Isso eu estava vendo a cesta básica. Antigamente, tinha cesta básica, tinha proteína. Tinha aqueles charque, né? Tinha sardinha. Hoje não tem mais. É arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, açúcar e o único que salva de todos é o sal. O resto... Ainda tem os pacotinhos de bolacha. Que você... Ainda tem os biscoitos, é verdade. Tem os biscoitos. Aqui é para as crianças. Para as crianças, coitado das crianças, né? Mas essa questão da ecologia nutricional, né, que ela é muito bacana, que o Dr. Ted Neyman fala, né, de todos nós animais, a gente tem um teto ali, né, da proteína. Quando você come a quantidade proteica adequada para o seu dia, você não tem fome. E aí é por isso que as pessoas falam, nossa, comecei a fazer carnívora e eu não estou com vontade de comer o tempo inteiro. Mas é justamente porque você comeu a quantidade de proteína adequada para o seu dia. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam muito, né? Nossa, Letícia, quanto de proteína que você indica por dia? Isso depende, porque tem dia que você vai comer mais. E aí o seu corpo ele vai regular e você não vai sentir tanta fome no outro dia para você comer a mesma quantidade de proteína. É óbvio que para quem está fazendo um trabalho específico de hipertrofia, tal, a gente fica um pouquinho mais ligado nisso. Mas se você é uma pessoa comum que vai fazer seu exercício, se você comeu ali um churrascão de domingo, no outro dia você vai acordar sem fome. No outro dia talvez você não vai conseguir bater a sua meta proteica de 2 calorias por quilo de peso, porque você já comeu a quantidade proteica do dia anterior, né? Vou te dar o exemplo do protocolo que eu estou fazendo agora, eu e a Lua e a Renata. A gente está fazendo 9 dias, né? 3 dias de super nutrição, 3 dias de jejum, 3 dias de super nutrição. Eu comecei o jejum hoje, né? Terminei a super nutrição ontem. O primeiro dia eu comi pra caramba, fácil. No segundo dia já tive que dar uma forçada. No terceiro dia, na última refeição,
eu já estava empurrando, o meu apetite acabou, porque eu comi muita proteína. Então agora eu entrei no jejum, assim, pé nas costas. Vai dar 24 horas agora que eu estou de jejum. Exato. E você Zero consegue, fome. porque o quê? Você fez o seu consumo proteico, né? Você já fez dentro desse protocolo que você está usando agora para poder dar suporte para os seus dias de jejum. E é bacana que se a gente for pensar, né, Cobra, isso é o que acontecia lá com os nossos antepassados, né? Porque eles não tinham comida à vontade. Então, o que tem que fazer? Matou ali, né? A caça, come, e jejum, porque não se sabe quando vai ter mais, né, aquela alimentação. E o que mais eles comiam, né? Ia direto nas vísceras. Come as vísceras, que é o que tem mais nutriente, é mais denso de nutrientes. E mata mais a fome. Exato, para você suportar o período de escassez. Então, esse protocolo que vocês estão fazendo realmente é um protocolo para, né, mostrar como que era. Fazer esse resgate. Deixa eu aproveitar o gancho e falar. Muita gente fala, mas e o excesso de proteína? Não faz mal para o rim? Vai comer muita proteína. Aí, a minha resposta, que eu acredito que vocês confundem, é que eu duvido você se exceder em proteína. Tenta. Não consegue. De comida? De comida. Não consegue, a não ser que você esteja suplementando, mas de comida, comer comida de verdade, é impossível, né? Você chegar num aporte proteico assim exagerado, e até o Dr. José Neto fala, e essa frase dele é sensacional, né? Que quando ele vai nas palestras, ele pergunta, né? Quem aqui já viu pessoas fazendo diálise porque tem diabetes? Quem aqui viu pessoas fazendo diálise porque tem pressão alta? E aí ele faz a última pergunta. Quem aqui já viu alguém fazendo diálise porque comeu muito bife? Assim, ninguém levanta a mão. Por quê? Porque as pessoas vão fazer diálise porque tem problemas com síndrome metabólica, né? Problemas com esses sintomas da síndrome metabólica. Então, não vai conseguir comer a quantidade proteica, né? Que muita gente às vezes tem medo, e que eu aprendi na faculdade, né? Comer um bifinho na palma da mão, né? Bem pequenininho. Isso já caiu por terra há muito tempo, né? E é uma coisa engraçada que essa questão, que é esse ensino da nutrição, ele continua o mesmo. Então, esse ano eu faço 18 anos que eu formei. Então, você tem ideia, né? Tem 22 anos que eu entrei na faculdade. E o ensino é o mesmo. E se nós pegarmos toda a evolução que a gente tem, né, da nutrição durante esses 22 anos, cara, tem coisa pra caramba. E não é possível, que não vê, né? Não é possível que as pessoas não estão vendo o quanto, né, essa questão, né, da nossa alimentação precisa ser revista. Cada vez mais pessoas doentes, está crescendo o número de pessoas diabéticas, crescendo o número de pessoas obesas. Essa questão de romantizar o obeso, que ser obeso é se aceitar. Tudo bem se você se aceita como uma pessoa obesa, mas entenda que você é uma pessoa doente, né? Entenda que você, a partir dessa obesidade, você vai ter outros problemas que vão, né, talvez num futuro bem próximo, que vão acabar te trazendo problemas de saúde, né, de ter que tomar algum medicamento. Então, é importante, né, a gente falar dessa questão da proteína, de que você não vai conseguir ter um consumo altíssimo para você ter um problema renal ou um problema hepático, né? Para você realmente ter um problema renal ou um problema hepático, a tua alimentação não vai ser de quantidade grande de proteína, vai ser de quantidade grande, principalmente de carboidratos simples, né, de industrializados. Se quiser ter um problema desse, é só ir comer comida de hospital, né? Exatamente. Você vê como é que a saúde entende a alimentação. Você vai no hospital e come o que eles vão te entregar lá: pão, suco de caixinha, bolachinha.
É, com Ela é açúcar, né? Não, Café com mais, leite, o que eu açúcar. acho mais incrível também é o que oferece nas cantinas dos hospitais também, né? Porque também. é o salgado, né? É a gordura junto com o carboidrato. Né? Eu fui doar sangue mês passado, mês passado. Quando eu saí da doação, a mulher só faltou me pegar e falar, não, você vai comer isso Tem. aqui, você tem que comer. Você tem que comer. Mas eu não como, não tomo, não como biscoito, eu não tomo leite de suco de caixinha, eu não vou comer isso. Não, mas você tem que comer, senão você vai desmaiar. Pode deixar que eu não vou desmaiar, não, tá? Aí eu dei uma resposta mais firme assim. Pode deixar que eu não vou desmaiar, não. Pode deixar. É Deixa uma... É, comigo, que eu não desmaio, não. e é justamente a minha maior tristeza da vida é que eu não posso doar sangue, né? Porque eu peso mais, né? Tipo assim, o meu peso é muito baixo, eu sou um cotoco, o cobra viu. Mas uma época eu fui, né, para fazer uma doação de uma pessoa e a mulher falou que eu não poderia doar. E eu fiquei vendo a alimentação, era sanduíche mesmo, com bolacha, com suquinho. Então era uma coisa assim, impressionante. Eu falei assim, caramba, é triste de ver que onde deveria ser cuidado, né, O para exemplo, né? o É. exemplo, não é o exemplo. Não tinha nem, Letícia, não tinha nenhuma frutinha, nenhuma banana para poder dar aquela de chavada assim. Não, tem uma banana ali. Você pode... A banana até comia, né? Até comeria uma banana. Mas Não tinha nada. nada tipo, é só industrializado. É uma coisa assim. É surreal, né, Cobra? É É surreal surreal. mesmo. Deixa eu te perguntar, Infelizmente. aproveitar só mais uma coisa. Baseado nisso, de que a gente não consegue comer muita carne e a gordura da carne junto ali, você também considera que é praticamente impossível uma pessoa engordar? Engordar, assim, de ficar acima do peso, gordo, obeso, comendo alimento de origem animal, natural. Para mim, eu acho que é Primeiro que impossível. você não consegue comer tanto assim por conta da proteína, né? Eu acho que o ganho de peso acaba vindo muito pela questão do ganho de massa muscular, né? E aí as pessoas elas entendem que o engordar está só na balança e esquece da composição corporal, né? Então, assim, existe estratégia de ganho de peso, né? De composição corporal dentro de uma estratégia carnívora, mas não para se tornar obeso. Não para você, eu fiquei obeso porque eu tive um consumo exagerado de carnes, até mesmo as carnes gordas, né? É impossível, porque você não Isso. consegue comer, porque a gordura te dá saciedade, a proteína te dá saciedade, a não ser que você tenha algum problema, né, com essa questão hormonal aí da leptina, enfim, que Eu talvez nunca, você não consiga parar de comer, mas com eu nunca relação vi, à nunca ouvi falar. questão, eu nunca vi. Também não sei se pode ter, mas eu nunca vi. E eu acho que não consegue. Eu acho que é muito difícil se tornar um obeso que comer muita carne. Por isso que eu sempre, carnívoro, começou carnívoro, eu sempre recomendo e bato na tecla. Todo mundo que eu estou mentorando, pessoas que eu me pergunto, come muito, gente. Tem que comer muito. É muito mesmo. Mas quanto que é muito? Come até você aguentar mais. Você mesmo. Até o sabor não ficar bom. Até você Isso. Até você não trava, para mim trava. E é legal, acho que a Alessandra, outro dia eu coloquei lá mais ou menos a quantidade que eu como de carne por dia, mas assim, vem aumentando, né? Porque quando a gente começa na dieta carnívora, muitas vezes a gente não consegue comer uma quantidade grande. Não consegue. E aí depois você vai evoluindo, né? Você vai tendo uma evolução, até que chega num dia que você comeu, assim, numa sentada, 500, 600 gramas de carne de uma vez só, né? Mas é um processo também. Às vezes eu vou comer carne, gente, eu como bastante, né? Aí, óbvio que cada um tem a sua estratégia, mas esse consumo de carne, quanto mais você come carne, mais você quer comer. É uma coisa impressionante também, né? Você acaba adequando, né? O seu corpo acaba tendo essa preferência para você comer, né? A carne. Eu vejo muito que assim, a gente falou muito da dopamina, né? Que é uma forma de prazer. Mas eu vejo que aqui, eu não sei qual que é, a Alessandra vai saber
entender melhor. Mas quando a gente come, e não é só o prazer do paladar, é o prazer de estar satisfeito. Tipo quando o Exato. leão, aquele leão que comeu uma zebra, que ele deita debaixo da árvore, assim, que você olha para a cara dele e fala, nossa, ele está pleno. Então é esse prazer que a carne proporciona, além do sabor, né? Soma ainda esse prazer de estar pleno, satisfeitaço, assim. É que tem toda a experiência associada, além de. Porque a dopamina ela te motiva a ir em busca. Quando você dá a primeira mordida, a dopamina já cai, Ai, certo? É assim. E aí você tem que comer um pouquinho mais para ir ganhando dopamina. Só que o que acontece? Como a carne ela não é viciante, a tua dopamina fica regulada. Daí você come, você tem o prazer, você tem um nível legal de dopamina que permanece mais estável, não tem uma queda abrupta, e aí você fica satisfeito, mas pleno. É diferente da satisfação que você tem quando você consome o carboidrato. Porque o carboidrato ele vai te dar um pico e ele te dá, com o aumento da insulina, vai te dando. É toda uma química corporal que vem e que está ativada ali. Não é só a química do prazer, do consumo da carne, do legal, entende? Aí você está com outra química atuando junto, da insulina alta, do não sei o que, do ciclo do tem vício. outras coisas. E soma tudo isso e vira um inferno. Por isso Exato. que comer carne é tranquilo, né? Aí você vai lá e deita embaixo da árvore. Não, eu estava querendo falar o seguinte, que nós falamos aqui dos benefícios da proteína, a gente falou, né, da questão do carboidrato, né? A gente esqueceu de um ponto importantíssimo, que é a gordura. Então, a carne, ela é rica em gordura saturada, que teve, né, foi demonizada por muito tempo. Mas hoje a gente sabe da importância do consumo da gordura e o quanto esse consumo faz muito bem para as nossas questões hormonais, né? Então as pessoas, tenho medo de ficar com colesterol alto. Mas principalmente para os homens, né? A testosterona, ela é advinda do colesterol, assim como os hormônios femininos também. Então, ou seja, a parte, né, neurológica também precisa desse estímulo da gordura. Então, a gordura animal, ela deve ser consumida. Tanto é que dentro de uma dieta carnívora, a maior parte deve ser de gordura. Até porque, né, a proteína a gente tem um teto ali, não consegue comer mais. Mas a gordura, ela é o que sustenta, né? A vitamina, as vitaminas A, D, E e K, né, que são as lipossolúveis, elas são vitaminas essenciais, a gente precisa. A gente tem que ter esse consumo de gorduras, que é justamente para que a gente tenha sinapses, né, para que a gente não tenha essas questões também neurológicas todas. Então, ou seja, proteína é importante, a gordura é importante. Então, a gente tem proteína, 9 proteínas, né, aminoácidos essenciais, a gente tem as gorduras essenciais e a gente não tem carboidrato essencial, né? Porque o carboidrato, a glicose, ela é produzida a partir, né, desses precursores da proteína, né, desses aminoácidos e dessa gordura. Então, ou seja, a gente não está falando mal do consumo de carboidrato. Até, né, a questão dos lácteos tem um pouco de carboidrato, os ovos têm um pouco de carboidrato, até mesmo nas carnes, nas vísceras, tem um pouquinho de carboidrato, mas, ou seja, o carboidrato, né, a glicose, ela não é algo que você precisa consumir. O teu próprio corpo vai produzir através, né, da gordura e através da proteína. Então, se nós formos pensar, né, a gordura é algo tão importante quanto a proteína quando a gente está falando de dieta carnívora. Então, muitas pessoas, às vezes, né, com esse medo de, não vou comer muita gordura porque eu vou engordar, acaba, né, fazendo só uma dieta muito pobre em gordura, né? Comendo aquela carne muito, né, seca e às vezes não consegue manter a dieta por muito tempo, né? Então, ou seja, temos que colocar um pouco de gordura. Você pode fazer estratégias, né, de
utilizar por alguns dias proteína mais magra, mas depois coloca a gordura, né? Como cobra está fazendo, come bem, depois fica não sei quantos, né, dias sem, E, através desse protocolo, e, mas tem que ter esse consumo. e vitaminas e minerais, que é uma outra coisa que as pessoas perguntam, mas vitaminas e minerais a gente precisa comer vegetais para poder ter. Ou não? Nas carnes tem. Não, a gente consegue isso, né, nas carnes, principalmente nos órgãos, nas vísceras, né? E tem um dado interessante da questão da vitamina C, que é algo que as pessoas ficam com medo. Ah, minha vitamina C vai diminuir, porque se eu não comer nada cítrico, né? Tem alguns estudos que demonstram que quem faz uma dieta carnívora, né, elas têm uma necessidade muito menor de vitamina C, porque o mesmo, né, o que carrega a vitamina C para o nosso corpo é a mesma, faz uma competição com a glicose. Então, quando você tem menos glicose, né, está consumindo menos glicose, existe menos competição entre a vitamina C. Então, as pessoas que fazem dieta carnívora têm uma diminuição dessa necessidade de ter, né, o consumo do que é hoje recomendado de vitamina C. Mas, por isso a importância, né, de você ter o consumo das vísceras, né, dos órgãos, que é justamente para você ter esse aporte de vitamina C adequado, né, e não precisar se preocupar com relação a isso, que talvez seja uma preocupação muito grande, né, das pessoas com relação a essa vitamina, né. Os minerais a gente consegue, né, nas carnes. Hoje a gente também tem o consumo dos caldos de ossos, né, da medula óssea, que também é riquíssimo em todos os tipos de minerais. Então, você fazendo uma dieta bem feita, né, com essas opções que a gente tem, carne vermelha, caldo de ossos, o peixe, frango, os ovos, isso tudo você vai conseguir. Lembrando que a carne vermelha é que a gente tem mais quantidade de nutrientes e os ovos. Então, ou seja, se você consumir a proteína animal, né, ter um consumo de proteína animal, de alimentos de origem animal, você vai conseguir ter toda a sua nutrição de forma adequada, que é para, enfim, para você viver, porque a gente só evoluiu assim. Se a gente não tivesse comido proteína, a gente provavelmente já estaria extinto, né? A gente já não estaria mais aqui, a gente não teria inteligência para poder fazer tudo isso que a gente está fazendo. É verdade. É verdade. Ô, Letícia, eu não sei se a minha imagem está travando para vocês, a imagem de vocês está travando um pouquinho, mas o som parece que está normal. Não, tá bem para mim, o Cobra também. Tá. Letícia, vamos falar um pouquinho do Mundial, porque eu quero saber desses preparativos todos aí, falar um pouquinho do Alessandro, para a gente saber. Vamos lá. Estamos curiosos. Como é que estamos, né? Então, a gente está aí faltando 3 semanas, amanhã, né? Faltam 3 semanas, que é dia 25, né? Que é a prova. Eu embarco aqui do Brasil dia 22, na madrugada, né? Do dia 22, ou seja, 21 já tem que estar no aeroporto para a viagem. E assim, esse foi um ano, eu falo que para mim foi um ano de uma aprendizagem. O Ultraman, ele é uma escola, né? Porque ele não vai ser só ali, né? A gente está trabalhando com esse projeto, né? Na verdade, desde o ano passado, né? Que a gente começou ali com a UB 515, mas esse ano, né? Quer dizer, vai fazer um ano, fez um ano agora em novembro, que foi em outubro, que foi a UB, né? A gente já vem pensando nesse Mundial. Então, o trabalho que a gente vem realizando através da parte alimentar, né? Vamos pensar dos treinos, né, Cobra, lá em Florianópolis, na verdade, foi para ter um treino, digamos assim, um treino de luxo, né? Apesar de acontecer algumas intercorrências, que faz parte, né? Mas eu falo que foi um ano muito intenso, de muita aprendizagem, né? De muita decepção também,
um ano de, enfim, que eu acho que foi uma enxurrada de um monte de coisa, um monte de emoção, um monte de situações que aconteceu aí. Mas a gente, né, tem que focar, porque é um mundial, né, gente? Não é simplesmente uma prova pequenininha, mas é um mundial, e que a gente tem muito mais para mostrar e para falar, que é defender isso que a gente está falando, né? Defender a carne. Não é que a gente quer que todo mundo vire carnívoro, mas a gente quer defender a carne que ela está sendo, né? Cada vez mais, né, as pessoas estão falando mal por esses estudos observacionais, por ideologias. Então, a gente quer trazer isso. Então, ou seja, nós estamos nessa correria e nesse trabalho para que tudo dê certo. Mas, para isso, a gente precisa, né, do Alessandro estar bem aí e também estar treinando, estar consumindo a parte da alimentação. E nesses últimos dias agora, os treinos do Alessandro têm sido muito intensos. Eu acompanho tudo porque eu tenho, né, o aplicativo, né, que mostra ali os treinos, quanto tempo ele fez, quanto de caloria ele gastou. Estou até com o monitoramento de caloria aqui dele. Então, ou seja, isso tudo a gente precisa monitorar, né? Então, estão fazendo esse monitoramento. Os treinos apertadíssimos, eles são da corda, acho que 3 horas da manhã, para poder treinar de manhã, trabalhar e treinar, fazer um segundo treino, né? E o mais interessante é que, como o trabalho dele é um trabalho braçal mesmo, não é um trabalho que ele fica sentado, o gasto calórico dele tem sido altíssimo. Tem variado, eu estou aqui olhando, tem variado até 6.000 calorias dia que ele Caraca! Porque além dos treinos, o trabalho é muito puxado, é muito pesado. Então, uma pessoa normal, o quê? Uns 2.000? 3.000? Mas, por volta disso, né? Um homem 2.500, uma mulher, né, 2.000, ele está gastando agora nesse período aí. O triplo, quase. Hã? O triplo de uma pessoa normal. O triplo de uma pessoa normal, né? Ele não é normal, né? Vamos combinar. Não é normal. Ele está gastando aí por volta aí de 6.000 calorias dia, né? Alessandro, você sabe quais são as distâncias do Ultraman? Mas eu estava olhando ontem lá na página, eu fiquei impressionada. É uma coisa de louco, gente. São 3 dias, né? 3 dias, exato. 3 dias. Me recorda aí, mas o primeiro dia é 10 quilômetros de natação, 145, né, de bike. Aí depois no segundo dia, quanto cobra? Peraí que eu completa a bike, é só bike no segundo dia, mas é assim, é o dia inteiro pedalando. É o dia inteiro, sei lá, eu não sei de qual. O Alessandro briga comigo, ele fala, você tem que... Mas é por volta de uns 13 quilômetros. Ih, travou. Travou um pouquinho, Lele. Aí, no terceiro dia... A Lele tá travada. Espera um pouquinho, Letícia, que a gente não tá te ouvindo. Deixa eu voltar a conexão aqui. Deixa eu voltar. Voltou. Deixa eu colocar no... Volta. Voltou? Voltou. Voltou? Voltou. Aí no terceiro dia, para fechar a brincadeira, ele vai, corre uma maratona, e quando chega no final da maratona, ele volta a maratona toda de novo. Corre 2 maratonas. 2 maratonas. Bicho, desumano. É uma coisa surreal, né? O da UB que ele fez, né? Ele consumiu pouquíssima comida. Ele não quis, né, consumir muita coisa, tanto é que, se a gente for considerar ali, eu fiz os cálculos mais ou menos do que ele comeu, ele não chegava a comer nem 500 calorias. No último dia, praticamente, ele não comeu nada, né? Ele foi me xingando porque o que aconteceu no último dia, que eu falei para ele, não vai o primeiro dia eu deixei ele em jejum por conta da natação, né? Nos outros dias eu falei, não vai em jejum, não. Mas no último dia... Alguém lá da casa que a gente estava, acho que fez ovo para ele e tal. Aí ele ficou arrotando aquele ovo, ele foi me xingando. Porque eu
comi isso. Então, no último dia, ele não comeu nada. Porque ele tinha comido muito, ele falou, não se sentiu bem. E tanto é que eu falei assim, agora a estratégia vai ser um pouquinho diferente, né? Cara, mas eu tava falando isso com a Lu agora. Eu treino de manhã, né? Eu faço natação e musculação. E eu já acostumei a treinar em jejum. E aí, nesse dia de supernutrição agora, eu comi 6 ovos e fui nadar. Tá doido. É horrível. É Não horrível. consegue. Porque você não, né? Dá mais para nadar, que você fica deitado ali, né? Então, ou seja, a estratégia que a gente está agora, ele sempre faz o treino em jejum, né? Os treinos todos pela manhã. Ele, pelo menos, ele inicia em jejum. Nesses treinos mais longos, assim, do final de semana, ele leva algumas coisas, né? Tá fazendo suplementação, porque no momento que tá agora é impossível não suplementar, é impossível a gente conseguir bater meta, então a gente está fazendo suplementação, tem o BHB, e são suplementos lá dos Estados Unidos, né? Que é o da Audácios, né? Que é um BHB muito, muito bom, né? Tem outros suplementos também de corpos cetônicos que ele coloca no café também, que ele toma. BHB é beta hidroxibutirado. Que pouco cetônico, né? Isso, corpos cetônicos, né? E ele tá também tem uma barra de BHB, que ele falou que é uma delícia, e cada barra tem 1.000 calorias. Então, ou seja, é uma barra cetogênica que ele consegue, né, consumir também, é um suplemento americano também, para poder conseguir bater essa meta calórica, né? Porque no caso dele, a meta calórica vai importar sim. Mas hoje ele faz 3 refeições, né? Que seria o pós-treino, o almoço e o jantar. Né? Não tem esse monte de comidinha para ficar comendo carnes, né? Eu falo para ele, come o tanto que você aguentar, né? Tem que comer bem, né? A gente faz essa quantidade. A gente não fez uma avaliação nele, mas ele já me falou que ele provavelmente já perdeu, né, um pouco de peso agora, obviamente, né? Tá bem mais definido, porque tem, né? Após prova dá uma aumentada. Na última avaliação que a gente fez, quando ele veio no Brasil, que foi na clínica do Dr. Tiago Manesco, ele fez uma avaliação de composição corporal, estava 4,6 de gordura corporal, estava bem baixinho. E aí eu já briguei com ele, porque eu falei assim, tem que aumentar um pouco, né? Porque esse momento que a gente está agora, que é um momento decisivo, acaba perdendo peso normalmente, né? Então, na época eu falei, não, vamos aumentar a tua alimentação, né? Para poder ganhar um pouquinho de peso. Eu acredito que agora, né, ele deve estar ou muito próximo a isso, né? Ou um pouquinho menos, porque, né, deu uma reduzida de peso, mas ele tem se sentido muito bem, né, nos treinos. Ele está fazendo tratamento com o doutor Tiago, né, com o uso do NAD, né, ele fez como fala, né, esqueci, inserção, né, do NAD, que melhora a função mitocondrial. Então ele está se sentindo muito bem, né, nos treinos e tudo mais. E assim, agora estamos nos finalmente, né, ele tem um treino mais puxado agora desse final de semana, depois começa a reduzir, entre aspas, né? Porque pra gente aquilo lá não é redução, né? Para redução para ele. Aí começa a reduzir, né, para antes da prova. Já estamos com a estratégia nutricional praticamente pronta para os dias das provas. A gente vai lá no Havaí, a gente não vai conseguir, porque é um pouco diferente daqui no Brasil, da prova, porque lá dá a volta na ilha. Então, a gente sai de um ponto, né, vamos dizer, do lugar que a gente está, a gente faz, né, a quilometragem que faz do primeiro dia, fica no acampamento lá de militares, depois sai nesse segundo dia, fica em outra casa e depois que volta, né? Então, ou seja, a gente vai ter que otimizar um pouco essas coisas, então também não vai ter muita opção. O que eu vou preparar
ali para ele vai ser as almôndegas, né? Porque é coisa que a gente vai fazer ali de bolinhas e aí leva congelado para poder sempre ter, né, nos outros dias, essa suplementação que ele vai fazer, né, e também essa barra, né, que é bem calórica, porque ela tem gordura, então é isso que a gente vai fazer. Não vai ter muitas opções, justamente porque a gente não vai ter como ficar preparando, né, a alimentação dele ao longo desses dias, né, mas a gente já está bem programado aí para tudo dar tudo certo, né. Já é a minha segunda participação, então já não sou mais bichete, já sou veterana, né? Então já sei como que funciona, né? Vai ser um pouco diferente, mas já sei, né, como é que vai funcionar. E a gente, né, vai continuar as gravações, né, do documentário. Então vai ser o último episódio. Então a gente começou desde lá atrás, né, das 100 milhas que ele fez, depois veio para o Brasil, né, fez a UB, depois a gente fez Florianópolis, e agora ele vai encerrar no Mundial, né, e estamos aí com boas expectativas para bons resultados, por ele estar muito bem, né? Tá muito bem, já passou, né, o período de adaptação, ele já está extremamente adaptado à dieta, né? Super certo adaptado, utilizando as cetonas, né? Esses corpos cetônicos. Graças a Deus a gente conseguiu esse apoio, né? Dos americanos, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Letícia. Eu e a Lu, a gente está fazendo um acompanhamento da glicose em jejum e em carnívoro. Com o tempo, eu já ouvi falar que a gente tem uma certa adaptação que continua crescendo e depois, com o tempo, até os músculos passam a usar mais gordura como fonte de energia do que glicose, e essa necessidade de glicose baixa. É disso que você está falando, dessa adaptação dele? A questão, por exemplo, né, quando está iniciando essa adaptação, você tem uma tendência a produzir mais glicose, né? Então, você vê na curva, você sempre vê subindo, né? Como o Alessandro já está há muito tempo, a glicose dele é muito baixa. E para quem realmente... a gente vai fazer também o monitoramento da glicose, né, no Mundial, mas a glicose dele chega a 30. E ele felizão, né? Porque glicose de 30 é glicose de pessoas, né? As pessoas que não são adaptadas, a glicose de a pessoa estar morrendo, né? Hipoglicemia. Hipoglicemia, né? Mas no caso dele, não, né? O caso dele, ele já está tão adaptado que a glicose, né, já adaptou, está sempre baixinha, né? Óbvio que temos os picos ali, a gente fez também um monitoramento há uns meses atrás, acho que uns 3 meses atrás, antes de ele vir ao Brasil, também, né? Então a gente via, ao acordar, subia, né, por conta do cortisol, depois diminuía, né? Alguns treinos aumentava, mas a glicose sempre estável, né? Inclusive ele fez o uso de um suplemento, né, de uma whey protein, e tipo assim, teve um pico de glicose altíssimo, e foi aí que a gente descobriu que aquela whey protein, ela era batizada, né? Ele teve um pico e depois ele falou que começou a se sentir mal, né? Porque começou a dar o rebote, né? E aí ele na época, ele começou a ter essa sensação de moleza, que é de hiperglicemia, né? Que enfim, bacana. Então é muito bacana a gente ver, né, o que acontece realmente no corpo, né? Quando você está adaptado a uma dieta com menos glicose. Ele, por estar aí há muitos anos, o corpo já está, acho que talvez nem sabe mais se usar tanta glicose, assim, ele vai ficar tão doido, né? Vai dar um piripaque lá no pâncreas dele. E aí a performance dele, você acha que ele conseguiu se igualar à performance que ele tinha como o carboidrato como combustível, ou talvez superar? Eu não conhecia ele antes da dieta com carboidrato, mas eu posso dizer que hoje ele teve um progresso muito grande com relação à performance, desde quando a gente começou, lá 3 anos atrás,
para agora, né? E eu acho que também uma questão da maturidade, né? Ele tá muito mais, o corpo dele tá mais maduro, ele também tá mais maduro com relação a essa questão da dieta, porque ele já consegue identificar algumas situações, né, no corpo dele, já consegue prever algumas coisas que vão estar acontecendo. Então, eu acredito que desde quando a gente começou até hoje, a performance dele só vem melhorando. O que eu vejo, talvez, do que ele era antes para o que era agora, são os resultados das provas, né, anteriores. E assim, ele está muito ele está com 52 anos, mas ele fica sempre atrás das pessoas mais novas, né? Então, ele perdeu, ele ficou em 5º lugar na UB, ele perdeu para quem? Para os jovens, né? Ele não perdeu para a pessoa muito mais velha, ele perdeu para as pessoas jovens, para as pessoas que têm tempo de treinar, porque ele não vive disso, né? Ele treina porque, né, ele faz lá os horários e tal, mas ele não vive disso. Agora tem outras pessoas que elas são focadas em treinar, né? São bem mais jovens. Então, se a gente for pensar sobre essa questão toda, eu posso dizer que realmente ele teve uma melhora significativa com relação ao Agora, uma coisa que é unânime entre os carnívoros, ó. A Dani falou isso, ele mesmo falou isso aqui. O Amorim Bodybuilder falou. A Andrea Bise, que também é nutricionista. Todos falaram sobre a recuperação muscular e como é que baixa a questão de lesão e inflamação muscular com quem treina muito assim na carnívora. Você que é nutricionista que está acompanhando o Alessandro Medeiros. O que você tem a dizer sobre isso, Letícia? Olha, essa questão da recuperação muscular, principalmente com endurance, ela é espetacular, né? Os corpos cetônicos, ele diminui a inflamação, né? Então tem uma diminuição da inflamação. E para quem faz endurance, que é um treino puxado a cada dia, né? No caso dele, 3 dias seguidinhos de prova, se não tiver uma recuperação muscular, né, adequada, isso pode ser um agravante para o próximo dia, né? Então, o que acontece, isso eu não vejo só nele, mas eu vejo também nos meus pacientes, que às vezes me mandam mensagem, fiz jejum e tal, não sei o quê, é a recuperação. Às vezes, assim, a pessoa está treinando para uma maratona e aí de tarde já está bem, sabe? Não tem dores, né? E isso é muito bacana da gente comentar. O quanto as cetonas, ela te desinflama, né? O quanto existe essa desinflamação para você fazer a sua sessão de treino ou no final do dia, né? Ou no outro dia. Então, isso é realmente uma coisa impressionante, é a recuperação. E outra coisa, Cobra, óbvio, né? O Alessandro, ele tá indo para o Mundial e tudo mais, mas ele não vive disso, né? Então, a gente precisa entender que a maioria dos atletas, eles fazem de forma amadora, a maioria dos atletas fazem porque gosta, a maioria dos atletas fazem porque quer fazer um turismo em outros lugares, né? Então, poxa, você vai, às vezes, eu vou fazer uma maratona, qualquer outra coisa, em outro país, outra cidade. Para quê? Para você poder fazer essa maratona e depois você se divertir, não sentir dores, né? Não ter que ficar tomando remédio, não ter que estar fazendo um monte de tratamentos e tudo mais. Poxa, então por que não testar? Né? Por que não fazer uma alimentação com menos carboidrato? Por que não adaptar? Primeiro que você vai se sentir muito melhor, seu corpo vai melhorar e, né, outros benefícios. E você vai ter um processo de recuperação muito, 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 muito mais rápido. É uma coisa assim, é fora do normal, né? Eu vi a live que você e ele fizeram com o cara que organiza, como é que é o nome dele? O que organiza o Ultraman? Ai, gente. Esqueci o nome dele. Mas ele falou uma coisa interessante, que nessas provas de endurance, Ironman e Ultraman, e eu já fiz, eu sei que é assim, 90 e tal % das pessoas está ali para curtir, para completar, de forma amadora, procurando saúde. Os outros percentuais lá que estão lá se matando, destruindo o corpo deles, entre aspas,
para poder ter performance, chegar na frente da outra pessoa. Ou seja, a maioria das pessoas está competindo com elas mesmas para ganhar saúde. Exato. E nada melhor, né, do que uma pessoa fazer isso com uma alimentação que não inflame, que não vai dar... Porque independente, uma coisa que as pessoas pensam muito, naquela discussão que a gente teve, que eu fiquei na revista lá discutindo o Alessandro, as pessoas falam, eu treino para poder comer carboidrato. Eu treino muito para poder comer muito carboidrato. Só que tem uma coisa que é o seguinte, mesmo o atleta usando o carboidrato e não engordando, isso não quer dizer que ele não está sendo deletério, aquele consumo high carb. Chegar, né? Uma hora chega. Para Não quando é isso? chega. E às vezes ela chega com juros e correção monetária. Às vezes ela pode. Quantos pacientes eu já tive, né, que chegaram no consultório diabéticos, né? Uma quantidade assim excessiva de gel. Eu falo assim, gente, como que consegue, né, tomar um gel a cada, sei lá, 30 minutos? Eu falo assim, gente, eu não sei nem mais prescrever isso aí, porque é uma coisa tão fora já da minha realidade. É 1 quilo de açúcar por prova. É muito, é muito. E aí, né, não é à toa que a gente vê o pessoal indo no banheiro, vomitando, o corpo nem dá conta de ter essa absorção, né? A absorção acaba... E aí o cara fica atleta de Ironman, fininho, treinando, aí depois no final ele fica diabético. Não é isso? Exatamente, fica diabética, com dores, né? Enfim, a gente ainda, né, eu acho que... Lesões crônicas. Tem muitas lesões. Mas, assim, eu acho que desse tempo todo, né, que eu falo do esporte, com alimentação com menos carboidrato, é como a gente estava falando no início da live, né, dos haters, eu tive muito mais haters, né? Hoje a gente ampliou, né, tem muito mais pessoas falando sobre isso. Então, quanto mais a gente tiver gente falando sobre isso, quanto mais pessoas disseminarem isso, mas eu acho que talvez, né, a gente comece a mudar um pouco a nutrição, né, comece a ter essa mudança que é tão necessária, né, essa evolução que é tão necessária na minha área, que é uma área que eu sou apaixonada, né, que é a nutrição. Então, assim, a gente precisa que mais e mais pessoas saibam disso, né, desses benefícios que uma alimentação com menos carboidrato pode trazer, que não é só carnívora, né? A carnívora, como diz, ela é uma das estratégias, né? Uma alimentação com menos carboidrato, menos industrializada. A gente precisa realmente difundir, que é justamente para que as pessoas, elas criem, né, uma dúvida. Quando as pessoas criam uma dúvida, elas vão querer ir atrás da resposta, e aí, muitas vezes, aí ela vai ver o resultado nela, e ela vai, né, levar, difundir também mais para frente. Eu tive um embate outro dia com uma nutricionista creme cracker, entre aspas, que falando, mas você está falando mal você é engenheiro e está falando mal da profissão de nutrição. Eu falei o seguinte, para mim hoje, pelo que eu vejo, é o profissional talvez mais importante para a saúde que a gente tem hoje, é o nutricionista. Porque a maioria das doenças, que as pessoas mais morrem, como a gente falou, de 3 aqui, é doença cardiovascular, diabetes e câncer, que são doenças com base na síndrome metabólica, base alimentar. Agora, não tem como. Aí eu falei para ela, imagine que você estivesse vendo vários e vários engenheiros derrubando prédios, matando pessoas, a laje caindo na cabeça da pessoa que o engenheiro construiu. Você ia ficar calado? Então, eu não consigo ficar calado vendo um nutricionista que passa pão para um diabético. Um nutricionista que assina lá naquele hospital que a gente falou, porque tem que ter que tem suco de caixinha para uma pessoa que está doente. Então a gente não pode ficar calado diante disso. Agora, a gente não está aqui falando que nutrição não é importante. Muito pelo contrário. Existem vários nutricionistas que eu sou fã, você é um deles, né? Um dos nutricionistas que eu sou fã, e que estão salvando milhares de pessoas, que é muito importante. Agora, nutricionista, creme crack, Nutella, que passa pão com doce de leite de pré-treino e suspiro de pós-treino, realmente
infelizmente, não tem como, não merece o meu respeito. Isso é verdade. Tem que estudar, tem que sair da caixinha, tem que aprender com o Letícia, tem que aprender com o Henrique Altran, tem que aprender com todos os nutricionistas, com a Lua, com o André Bise, que são nutricionistas que já saíram da caixinha e que usam evidência, gente. Não é achismo. Não é achismo. É ciência de verdade e evidência. E não esses estudos epidemiológicos que a gente vê por aí, que não só são capazes de gerar hipótese e usam a hipótese como uma verdade absoluta. Exatamente. A gente tem que... E assim, não é fácil, né, Cobra, o profissional sair da caixinha. Eu falo que eu sei. Eu sei que você já esteve lá, né? Eu já estive lá, então eu entendo, né? Porque, enfim, a gente estuda isso e daqui a pouco alguém vem, vamos pensar, um engenheiro vem falar para mim que eu tenho que comer carne, enfim, que eu tenho que tirar o carboidrato. Isso fere o nosso ego, tá? Isso, quem me apresentou a low carb foi uma administradora. Então, ou seja, a minha chefe que fez administração. E aí eu acredito. A sua primeira reação foi combater. Você está errada, você tem que comer carboidrato. E sabe o que me fez mudar? Resultado. Porque quando ela me falou, ela me mostrou o blog do Stolto, eu falei que não, ela começou a fazer. E eu estava fazendo a minha dietinha de 3 em 3 horas, barrinhas, não sei o quê. Ela, em 15 dias, ela emagreceu assim, 5 quilos, assim, sabe? Foi uma coisa impressionante. Então, o que aconteceu comigo? Eu falei assim, cara, eu não emagreci nem meio quilo. Ela fazendo essa dieta, ela emagreceu isso. E aí, quando... E feliz, né? Ela feliz e você triste, né? E ela foi, tipo assim, ela era uma pessoa, é uma pessoa que eu adoro ela, sabe? Ela plena, não falava nada, sabe? Não ia contra mim, ela só mostrou o resultado. Então, é por isso que, voltando lá nos nossos haters, hoje eu não tenho tanto hater justamente porque eu tenho muitos resultados. Não só o meu, como do Alessandro, como dos meus pacientes, como de várias pessoas que me seguem. Então, ou seja, o que é melhor do que a gente está aqui falando, é resultado. Porque a gente está aqui falando, a gente está ensinando, né? A gente está botando dúvida na cabeça da pessoa, mas a pessoa vai lá no meu Instagram e vê, nossa, como ela melhorou a composição corporal, nossa, como ela evoluiu, como que ela mudou. Isso tudo é que faz toda a diferença. É isso que faz com que as pessoas realmente mudem, né? Porque, querendo ou não, só falar, todo mundo fala. Mas o resultado, ele fala por si. E você precisa, ficar de bico calado que as pessoas vão começar. Até, assim, muitos profissionais, pessoas aqui da minha cidade, porque eu fui a pioneira aqui na minha cidade, né? De falar sobre isso, tal. Imagina, uma cidade interior, pequenininha, tal. Muitos médicos foram contra mim. Hoje, esses mesmos médicos aqui da minha cidade, que foram contra mim, me seguem e fazem a abordagem com seus pacientes. Então, ou seja, resultado. Não tem outro jeito de você ensinar a não ser com o seu resultado e com o resultado das outras pessoas. É bem assim mesmo, né, Letícia? E é incrível porque nós aqui, né, somos exemplos. Exato. Né? Então, assim, o que eu tento mostrar ali no meu Instagram, o que o Cobra mostra, é a nossa realidade, né? E o que a gente traz aqui. Letícia, você viu a foto que a Alessandra postou? É atualzíssima, e tem que pôr mesmo. E a gente tem que mostrar. Eu falo que na minha época... postar. Na minha época de obesa, gente, eu morria de vergonha de tirar foto. Hoje eu sinto um arrependimento de não ter fotos minhas obesas, né? Porque em muitos momentos ali, eu estava com a minha família, né? Estava com as pessoas e eu tinha vergonha do meu corpo, sabe? Então, ou seja, quando a gente coloca ali uma foto, que a gente tá bonitona, acho que a gente tem que pôr mesmo, porque é um troféu, né? Que, poxa, de tanto tempo que eu me escondi por muito tempo atrás de um monte de roupa, só faltava ficar só o narizinho de fora, porque eu tinha vergonha, né? E a gente mostrar, assim, ó, não é que a gente vai né, descambar, mas assim, mostrar, olha, como que eu tô bem, como que eu tô bem. E aí vem uma questão também da feminilidade, né?
que a gente, eu acho que a carnívora também dá isso, né, para nós mulheres, pela questão hormonal, né, tanto para os homens, eu acho que dá masculinidade, e para nós mulheres vem a feminilidade, porque esse retorno à nossa ancestralidade. Então, ou seja, a gente fica com mais curvas, né, o nosso corpo fica muito mais bonito de se ver, com menos celulite, né? Por mais que tenha as marcas da obesidade, você reduz muito isso, né? Algumas marcas, alguma coisa. Então, assim, Alessandra, tá de parabéns. Adorei. Adorei a coragem. Tive que ter coragem, porque eu já tava me ensaiando, assim. Eu não gosto de ficar, né? Eu até tenho uma foto de antes e depois, assim, de rosto, gente. Eu tava muito inchada, mas, assim, de corpo eu tenho, mas a gente fica assim, né? A gente não, né? Você não quer ficar se mostrando. Infelizmente, Alessandra, eu não posso mostrar meus antes e depois, porque perante o Conselho de Ética de Nutrição, isso é proibido, né? É antiético, seria antiético. Tanto é que tudo que eu tinha de antes e depois no meu Instagram, eu tive que tirar, né? Eles me notificaram, recebi uma notificação. Por que é antiético? Por quê? Fiquei curioso agora. Se você fosse induzir as pessoas, né, aquele tipo de dieta fosse induzir as pessoas a falar que você vai emagrecer mais com aquilo e tudo mais. E isso é proibido os próprios ou de paciente. De paciente, eu até acho que é uma coisa... Sim, né, mas o meu é meu, é a minha rede social, é o meu... Não, eu tive que tirar tudo que é vídeo que eu falava do meu emagrecimento, tudo eu tive que tirar. Então, perante né, a nutrição, né, isso é antiético. Mas também me coloca uma pulguinha atrás da orelha, se não é uma forma de intimidação com relação ao que a gente está falando, sabe? Porque eu já vi vários outros nutricionistas seguindo outra linha de alimentação, colocando antes e depois deles, antes e depois, né, de pacientes, e tá lá, né? Então, eu acredito que pelo esse movimento todo que a gente está fazendo, né, e por tudo que vai estar por vir, eu acho que meu nominho já está lá carimbado. Então, como o conselho ele não pode ir contra a tua conduta nutricional, a tua conduta, a partir do momento que você é um profissional habilitado, você não pode, né, o conselho ele não tem como ir contra aquela conduta, né? A não ser que você faça, né? Então, isso ele não pode ir contra. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar nas nuances. Olha, você colocou uma fotinho aqui sua, né, de antes e depois, e tarará. Só que ninguém vai me calar. Eu tenho muitas evidências dessa questão da dieta, a gente tem evidência, a gente tem, enfim, inclusive, tem até não sei se vocês conhecem a Lara Nesteruk, né, que é uma nutricionista já talvez foi uma das pioneiras a falar de low carb aqui no Brasil, e ela fez um depoimento que ela foi chamada também pelo conselho e teve que fazer todo um processo jurídico e tudo mais, com defesa e tal. E quando ela chegou, ela viu que não tinha nada a ver com a parte da dieta, que era uma forma de calá-la, né, com relação a tudo aquilo. E ela hoje falou que ela preferiu não ser mais nutricionista, justamente por conta dessa intimidação. E, infelizmente, a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa falar, porque senão, como é que vai ficar a nossa população? Eu não estou falando para ninguém ser carnívoro, mas eu estou falando que alguma coisa precisa mudar, porque a população está adoecida. Muito. E ela está adoecendo por conta da alimentação. Está tendo uma questão por conta de se alimentar errado, achando que está se alimentando certo. Vê diabético, põe lá um adoçante com maltodextrina para esse cara, o cara vai ficar muito mais diabético. E será que esse conselho não vê que isso é uma coisa que está adoecendo? Então, existe toda uma questão política,
Enfim, gente, um buraco é muito mais. Lobby farmacêutico. O buraco é muito mais embaixo. Então, se não Muito mais. formos a gente para falar, se não formos a gente para botar a boca no trombone, começar, né, de baixo para cima, olha, é muito difícil de cima para baixo vir. E eu acho Não. que acho que a partir do que a gente fala já de anos, eu não sou muito eu era mais otimista, eu já não sou tão otimista não. Mas eu acho que muita coisa está mudando aos pouquinhos, né? Porque a população ela está mais informada. Hoje a população, né, tem as informação, né, através das redes sociais, estão mais ligados com relação a tudo isso. Então, querendo ou não, a indústria ela vai ter que se adequar, né? Vai ter que ter uma adequação, porque a população ela está sedenta por isso, ela está buscando uma melhor saúde, porque a informação está aí, né? Então, enfim, eu não sou muito otimista, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai mudar. Quem sabe quando eu estiver bem velhinha, meus filhos vão. Eu vejo muito assim, que isso que está vindo é como se fosse um tsunami. É uma onda imparável. Não tem como, a gente não vai conseguir parar essa onda. Parar O máximo que a gente vai conseguir fazer é falar para as pessoas, ó, se posiciona aqui, quando a onda vier, você mergulha e passa por baixo da onda. Ou então você se posiciona ali, rema e dropa. Porque a onda tá vindo. Ela vai vir e vai. Já tá, na verdade, ela já tá levando um monte de gente, né? É só andar na rua e olhar. Exato. Hoje, eu como homem, né? Homem sempre fica vendo, querendo ver mulher bonita. Tá cada vez mais difícil ver uma mulher bonita. Então, as mulheres, para ser bonitas, elas têm que ter 15, 16 anos, porque 19, 20 anos já começa a ficar tudo gordo, tudo. E é triste, impressionante. é mais do que isso, é triste você ver uma adolescência, uma adolescência inteira doente e obesa. E não é só obesidade, gente. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela é a única que não toma medicamento. Sabe o que é isso? 20 anos. Ela é a única, as amigas todas consomem algum tipo de medicamento. E eu fico chocada com isso. Para TDAH, para não sei o que. Gente, é um absurdo. É um absurdo. Porque isso não aparece. A obesidade, ela vem e aparece. Mas o resto, o que está escondido, não aparece, gente. É a depressão, é a falta de foco, é o TDAH. Me deu um branco lá. Então, assim. Porque coloquei aqui. É chocante, sabe? É chocante. Mas é muito triste. E a gente realmente é algo que a gente não pode deixar. É o que eu estava falando também, né? Os nossos filhos, eles têm uma tendência a ficar doentes muito mais rápidos do que nós, né? Então, a gente tem que trazer isso para as crianças, não deixar essa questão tirar a carne deles, muito pelo contrário, tem que colocar pela questão nutricional, né? Então a gente precisa não deixar essa peteca cair, porque se a peteca cai, gente, o que vai ser? Né? O que vai cada vez mais população doente. E essa população doente é o que, digamos assim, é o futuro do mundo, né? E cada um seu exemplo, né, gente? Porque a gente vê assim, eu já vejo a moça que faz limpeza aqui pra mim, já tá com o olho assim, porque eu fiquei magra, porque eu tô comendo só carne, ela já aumentou o consumo de carne. Então, esse exemplo, e a gente vai passando como... É a formiguinha trabalhando. O que a gente faz aqui no bate-papo, que a gente hoje tá no 20º episódio, Cobra, eu acho, de bate-papo. Legal. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui, né, é justamente isso, é fazer esse trabalho, né, de conscientização das pessoas. Não que todo mundo precise ser carnívora, mas exatamente o que a Letícia falou, é o despertar para uma dieta mais rica, uma dieta com mais proteína, né, com menos carboidratos, com menos ultraprocessados, com menos comida lixo, né? E as pessoas começarem a despertar e se conscientizar. E eu também enxergo essa onda de pessoas despertando, pessoas que estão saindo do veganismo. A Letícia acabou de falar de uma pessoa que mandou uma mensagem para ela, a gente conhece outros, né, Cobra? Pessoas que estão saindo e que estão vendo que essa onda é uma onda doente. Tanto a onda do ultraprocessado, quanto essa onda de tirar totalmente a carne, né? Exato. Então, eu acho que a gente tem uma esperança aí. E eu acho que
cada um de vocês aqui que está hoje assistindo essa live, que tem interesse, né? Que está aqui porque está querendo aprender um pouquinho mais, vai ensinar para alguém. Seja para o seu marido, para o seu filho, para sua mãe, para um amigo. Alguém vai se beneficiar desse conhecimento, né? E aí é que tá. Eu acho que é aí que a gente começa o despertar, né? De mais pessoas. Né? A gente faz parte de tudo isso, né? E você, Letícia, e você e o Alessandro aí com um exemplo fantástico aí, né? Dentro dos esportes de alta performance. Gente, é lindo de ver. O Alessandro eu acho que não está mais aqui, ele deve estar dormindo, não sei se ele está por aí. Gostaria muito de chamar ele, mas não sei se ele está por aí. Essa hora está dormindo há muito tempo. E assim, cara, a gente está super feliz aí por vocês, né, Cobra, de vocês irem participar desse Mundial. A gente vai participar junto com vocês, tá? A gente... Eu gostaria de ir, mas não vou conseguir. Nós vamos colocar tudo aqui, nós vamos registrar tudo que a gente pode, né, aqui nas redes sociais. E faz menção lá pra gente que eu vou compartilhar, né, Cobra? Pode deixar. Vamos participar dessa aventura. Vai ser uma aventura. Vai ser uma super aventura. E dessa quebra aí, né? Mais uma vez quebrando paradigmas. Mais uma vez. Carnívoro. Cara, vai ser mais uma vez. Vai ser muito bom. Estamos aí na expectativa. Meu ídolo. Meu ídolo. Ele é o ídolo de muita gente, inclusive do meu filho também. Eu também. Eu não faço esse esporte. É engraçadinho. Cara, outro dia meu filho perguntou, mãe, o Alessandro bebe? Aí eu falei assim, não. Tá. Eu achei ótimo, porque assim, né, é uma criança, ou seja, informação, então, ou seja, não é, você vê, não é só uma questão, né, de alimentação, mas também uma questão de estilo de vida, né, estimula também o hábito do esporte, então acho que tem um estímulo muito bacana aí para muitas pessoas. Ai, fantástico, gente. Gente, nós estamos há 2 horas aqui. Nem parece. Alugamos um monte a Letícia. Daqui a pouco o Instaban derruba a gente. Eu estou com medo de derrubar, eu quero deixar essa live salva, porque tem gente que não pôde estar aqui hoje, a gente vai deixar salva, né? Letícia, você gostaria de falar mais alguma coisa aqui para o pessoal que está nos assistindo, para começar a se despedir? Olha, eu queria, né, agradecer vocês aí pelo convite, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre algo que, enfim, hoje virou uma missão de vida, né? Eu acho que, enfim, eu descobri aí a minha missão e quero falar mais e mais, trazer muito mais evidência e dizer para todo mundo, não deixem de comer carne, comam carne. Comam bastante carne, não tenha medo de gordura também, tranquilo. Então fica a dica aí, fica a dica, gente. E, Lê, eu já quero deixar um convite aqui para você e para o Alessandro, né, Cobra? A volta do Mundial, a gente quer vocês aqui. Viremos com o maior prazer. Até então... porque, gente, eu não sei se eu posso dar muito spoiler, mas, assim, em janeiro já tem outra prova. E, assim, a gente já está focado nessas outras provas que estão para vir aí em 2023. Já temos um planejamento. Vou deixar isso para o Alessandro contar depois. Mas, ou seja, o Mundial tá daqui 3 semanas, mas a nossa cabeça já está lá em 2023 com outros projetos. Vem coisa boa por aí. Ai, que maravilha. Estaremos juntos aqui, né? Com certeza. Letícia, boa sorte para vocês, tá? Obrigada, Desejo que Alessandro Medeiros seja realmente um Ultraman e leve essa bandeira da carnívoro com ele, complete a prova bem, se supere o máximo que ele conseguir, para a gente conseguir cravar essa carne na cabeça das pessoas, porque... E vamos, a nossa bandeira ela vai ser levantada ali, a gente vai falar bastante sobre isso, porque não é simplesmente apenas a prova, né? Ela tem todo um aspecto de informação e de mostrar para o mundo, ainda mais que é um mundial, então eu acho que a gente mostrando isso para o mundo
a gente vai conquistar muitas outras pessoas, não só aqui no Brasil, mas também, né, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro. Vai quebrar muito paradigma, né? E obrigado por ter aceitado o convite e reforço o convite da Alessandra. Já bota na agendinha lá quando vocês voltarem para vir contar como é que foi. Com certeza. Alright. Isso aí, gente. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Boa noite. Semana que vem nós estaremos com uma live um pouquinho diferente. Nós vamos falar com a Natanes sobre desparasitação associada à estratégia carnívora. Vai ser imperdível, tá? Isso aí. Cobra, beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, até mais.